nas Escrituras, Jesus Cristo, quando ele fala, né, do sermão profético lá de Mateus capítulo 24, que também se repete em Lucas, em Marcos e tal, ele começa cautelando os discípulos, e veja que interessante, há um discurso dizendo que, desculpa gente, que esse texto é para judeus, mas o verso 1 diz assim: Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Eu não me recordo de outro momento em que Jesus chama os discípulos e faz um discurso para judeus. De vez em quando na Bíblia ele fala para judeus, quando ele é perseguido, tal, mas quando ele chama os discípulos, ele está falando para discípulos de Jesus. E aí ele começa a falar, quando os discípulos fazem a pergunta, quando será isso, que sinal virá da sua vinda e tal, ele começa a explicar. E lá pelas tantas ele fala: vocês vão ouvir falar de guerra, rumor de guerra, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, haverá fome, terremoto, peste em vários lugares e tal. Isso é o princípio das dores. Então, vocês serão atribulados. E vos matarão. E vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Como que não é a igreja aqui? Porque se as pessoas são perseguidas e odiadas de todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus, quem leva o nome do Senhor Jesus a nível de se tornar testemunha, no sentido de mártir, não é crente. Se é crente, não seria aqui um sinal claro que Jesus está falando da igreja? Rapidão então aqui. Primeiro, a igreja surge somente após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Antes disso não existia igreja. Logo, atribuir igreja ao Evangelho de Mateus é um anacronismo histórico gigantesco. Isso é ponto pacífico entre 90% dos acadêmicos aí que dizem que a igreja surgiu em Atos após o derramamento do Espírito. Segundo, nenhum crente do Antigo Testamento, gente, é chamado de igreja nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Logo, não há premissa para dizer, por exemplo, que existia igreja antes do derramamento do Espírito Santo. Terceiro ponto, do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro do Apocalipse, a igreja, a palavra igreja é citada inúmeras vezes. Logo, João descreveria a igreja com outro nome, por exemplo, como santos, sem dar o motivo. É um tanto quanto estranho isso, tá? Logo, não existe base bíblica para afirmar que os convertidos do período da Grande Tribulação são igreja, pois eles nem assim são chamados. Lembrando, ela nem existia, porque foi o próprio Jesus que disse que edificaria a sua igreja. Edificaria, verbo futuro. Daniel 7,25, os judeus crentes são chamados de santos. Em Apocalipse 13,7, os crentes do período tribulacional são chamados de santos. Mateus 24,14, os crentes são chamados de pessoas de todas as nações. Apocalipse 6, do 9 até o 11, a Bíblia fala das almas dos que foram mortos, né, dos decapitados. Poderia muito bem falar da alma das pessoas da igreja, ou a alma dos crentes da igreja, ou a alma das pessoas que faziam parte da igreja. E não fala. Conclusão, existir crentes naquele período não os torna participantes da igreja. Se assim fosse, ela poderia muito bem em chamá-los de igreja. Ou seja, a Bíblia, quando não fala que é igreja, é porque não é igreja. Ah, Danner, então existe grupos de salvo? Nesse sentido, há. Embora exista um único povo salvo, que são os eleitos, esses eleitos acomodam-se em grupos distintos. Logo, tá aí a resposta que o César tanto queria. Muito simples e muito fácil.